Em 2028, avançados robôs são usados em combate ao redor do globo, mas a empresa Unicorp, responsável pelas máquinas, quer que seus robôs também sejam usados em solo americano. E para que isso seja possível, eles precisam que uma nova lei seja aprovada. O responsável pela empresa, Raymond Sellers, tem a ideia de criar um híbrido entre homem e máquina, para ganhar a confiança da população. Em uma cidade corrupta, um bom policial sofre um acidente, e ele é então usado como cobaia. Mas o que um policial robô com consciência humana fará? Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Nesse Filme, chamado Robocop, o apresentador Pat Novak fala positivamente sobre os policiais robôs que foram colocados nas ruas. Ele convida o General Curtis Morrow para falar mais sobre os robôs, e o general explica sobre os diferentes modelos das máquinas. Depois, o programa muda a imagem para uma repórter em campo. Eles mostram como os robôs são bons em identificar reais ameaças. Os robôs Ed e 209 saem pelas ruas. E eu já tenho meu cagaço. O robô é grandão. Então, eles iniciam um procedimento de identificação na população local. Os robôs também são capazes de escanear as pessoas. Pat fica eufórico com as imagens. E o General Morrow fala que, com o uso dos robôs, vidas americanas serão poupadas. O general diz que a população local está feliz com a vinda dos robôs. É quando um grupo de homens armados e com bombas se aproximam. O ataque aos robôs começa. Os homens explodem os robôs e até eles mesmos no processo. Um garoto com uma faca se aproxima de um dos Ed 209 e o robô imediatamente atira nele. Como se uma faca fosse ameaçadora nessa situação. É quando o Pentágono corta a transmissão internacional por segurança. Pat se aproveita da situação para elogiar as máquinas, que ainda são proibidas nos Estados Unidos, e questiona o porquê a América é tão contra o uso dos robôs. O policial Alex Murphy vai falar com a sua superior, Karen Dean. Lá, outros policiais o acusam sobre uma operação ter dado muito errado, e Murphy os acusa de volta. Os policiais deixam a sala e Murphy começa a explicar para sua chefe o que realmente aconteceu. Uma pausa rápida para te lembrar de deixar um like e de se inscrever no canal. Isso ajuda muito o canal, e é tão rapidinho. Vai lá, o canal está no comecinho e você pode fazer parte das primeiras pessoas a seguirem. Voltando, Murphy fala que na noite anterior, enquanto ele e seu parceiro Jack estavam em uma operação disfarçados, um homem os ofereceu armas super tecnológicas. E Murphy e Jack fingiram desconfiar do homem, e confrontado, o homem revelou o nome de seu chefe, Anthony Vallon. Murphy fala que as tecnológicas armas vieram do depósito de provas da polícia, indicando assim que um policial corrupto furtou as armas e as colocou nas mãos dos bandidos. Murphy diz que com a nova informação, ele e seu parceiro foram se encontrar com Vallon. Porém, enquanto conversavam, alguém avisou a Vallon sobre eles. A casa caiu e um tiroteio começou. Murphy e seu parceiro estavam em desvantagem, porém, eles resistiram. Murphy diz que se separou de Jack, e então ele foi com sangue nos olhos atrás de Vallon. Tenho que dizer que a arma de Murphy, comparada à dos seus inimigos, é bem arcaica. Daqui a pouco ele pega uma varetinha para empurrar pólvora no bagulho. No conflito, Jack, o parceiro de Murphy, se feriu. E a chefe de Murphy diz que irá resolver o problema do desvio das armas. Em Washington, D.C., Raymond Sellers, o empreendedor por trás dos robôs, discute com o senador. O político diz que as máquinas não são capazes de valorizar a vida humana e que os robôs não entendem o certo e o errado. Sellers diz que as máquinas não sentem raiva, não têm preconceito e não se cansam, e que por isso são melhores que os humanos para o trabalho. O senador diz que 72% dos americanos não confiam em robôs, porque eles não possuem sentimentos. Na Unicorp, Sellers conversa com seus associados. Ele quer retirar a desconfiança que a população americana tem nas máquinas. Então ele sugere que coloquem um homem dentro de uma máquina. No Centro de Reabilitação da Unicorp, o Dr. Norton trabalha com próteses robóticas em humanos, onde as partes funcionam à base das emoções do usuário. Sellers conversa com o Dr. Norton. Ele fala sobre a sua ideia de unir um robô em um humano, com intenção de combate. O doutor diz que esse não é o seu objetivo, mas depois de oferecer apoio financeiro, Sellers o convence a participar. Os policiais que discutiram antes com Murphy são na verdade policiais corruptos. Eles conversam com Fallon e dizem o quanto Murphy está atrapalhando todo o esquema.
Eles falam que Murphy irá visitar o seu parceiro no hospital e dizem para Fallon aproveitar a chance e acabar com eles. E também dizem que o darão cobertura no crime. Enquanto Murphy se lamenta ao lado do seu parceiro no hospital, dizendo a ele que se arrepende de não ter chamado reforços, um homem de Fallon coloca uma bomba no carro de Murphy. Sellers está em busca de um homem para o seu projeto Homem-Máquina. Porém, os candidatos, homens da lei que foram feridos em combate, possuem instabilidade emocional, o que torna a escolha complicada. Murphy vai para casa e fala com a sua esposa e filho. Enquanto Murphy estava com Clara, o alarme do seu carro dispara e ele vai até lá checar. Mas quando ele se aproxima, o veículo explode. Depois, o Dr. Norton fala com a esposa de Murphy. Ele diz que os ferimentos de Murphy são extremamente graves. O doutor a oferece ajuda e ela diz que precisa de mais tempo para pensar. Mas é dito que ela não tem muito tempo. Murphy se lembra de quando dançou com a sua esposa Clara, meses atrás, pois cientistas estão o ajudando a reorganizar suas memórias. Eles acordam Murphy e ele pergunta por Clara. O Dr. Norton diz que a sua mulher e filho estão bem. Murphy pergunta ao médico que tipo de traje é esse que ele está vestindo. E o doutor responde que não é um traje. Ele diz que isso é ele. O doutor pede para Murphy andar. E ele caminha, fazendo todos os barulhinhos maneiros robóticos que tanto amamos. Enfim, Murphy consegue andar. Mas quando anda cientistas usa o termo amputado, ele entra em pânico, pedindo que tirem o traje dele. Murphy dá um sacode no doutor e sai da sala. Ele continua andando bastante confuso. O doutor diz para Murphy parar, porém ele não dá ouvidos. Ele corre pra caramba e pula super alto. Ele continua a correr, mas o doutor desiste e o desliga remotamente. Depois o doutor fala para Murphy que ele precisa entender a sua realidade. Então ele retira as partes robóticas de Murphy, revelando assim que lhe sobraram apenas algumas partes humanas. Murphy fica em choque e pede para deixar de viver. O Dr. Norton explica que a sua esposa Clara foi a favor de todo o processo e que ela e o seu filho esperam vê-lo de novo. O doutor o convence a viver e Murphy é remontado. Murphy faz uma chamada de vídeo com a sua esposa, onde ela apenas vê o rosto dele em zoom. Durante a conversa, Murphy se emociona e encerra a chamada. Murphy é apresentado a um especialista em armas e robôs, chamado Maddox. O cara explica várias coisas a Murphy, inclusive que ele tem um compartimento para armas na coxa. Maneiro. Então Murphy vai fazer um teste de qualidade. Ele contra um robô nada humano. No teste, Murphy hesita ao atirar, pois se preocupa com os humanos, enquanto o robô não, assim agindo muito mais rápido. Murphy pesquisa informações sobre Fallon e descobre que no sistema ele não é sequer um suspeito. Sellers diz ao Dr. Norton para resolver o delay que as emoções de Murphy causam. O doutor dá umas cutucadas no cérebro de Murphy, assim fazendo com que ele seja mais eficiente, o fazendo agir automaticamente, porém deixando nele uma falsa sensação de escolha. Eles também dão a ele um novo visual, agora com um visu mais tático e moderno, e ele fica bem num pretinho básico. Tenho que comparar aqui os diferentes corpos dele. O primeiro é mais próximo do design do filme original, mas o segundo é bem mais moderno. Comenta aí, qual você achou mais bonito? Agora modificado, Murphy é novamente testado, agora contra vários robôs e contra Maddox. E o Dr. Norton diz que se Murphy for atingido, ele sentirá uma enorme dor. O pau começa e as balas comem soltas. Murphy agora consegue agir instantaneamente, atirando e se escondendo das balas. Ele elimina todos, um por um, menos Maddox. Mas no final, ele dá um chocão nele e o derrota. E com isso o teste é considerado um sucesso. Um fato interessante é que quando o visor de Murphy é abaixado, ele é então comandado pelo sistema. Murphy vai encontrar com a sua família. Pela primeira vez desde o acidente, a sua esposa o abraça e ele fala com seu filho, mas ele logo volta à Unicorp para sua manutenção noturna. Depois, Murphy se encontra com seu antigo parceiro. Murphy diz que irá atrás de Fallon e de seus capangas. Dias depois, Murphy será finalmente apresentado à população. Dr. Norton e sua equipe estão passando as informações de todo o banco de dados da polícia para o cérebro de Murphy. A princípio, Murphy acha incrível, porém quando os registros do atentado que ele sofreu vêm à tona, Murphy se desestabiliza e desmaia. O doutor pede para cancelarem a apresentação. Porém, eles se recusam. E então o Dr. Norton tem a ideia de retirar a habilidade dele de sentir emoções.
Murphy se dirige até o palanque. A família dele e amigo estão lá, porém Murphy os ignora totalmente. Chegando no palanque, Murphy usa o seu novo recurso e identifica várias pessoas como inofensivas. Mas ao olhar para o público, ele identifica um criminoso e com a sua viseira abaixada, ele vai até o cara e o prende. Pat, o apresentador, elogia a prisão e comenta que o criminoso estava próximo de vários policiais, mas que foi Murphy que o identificou e efetuou a prisão em apenas 60 segundos. Já Clara fica furiosa. Ela diz não reconhecer o seu marido e o Dr. Norton diz que é apenas um efeito dos remédios. Murphy vai até a delegacia. Lá, ele fala que irá prender 13 foragidos hoje. O seu antigo parceiro Jack está lá, porém ainda sem sentimentos, Murphy não dá bola para ele. Murphy pega uma motoca descolada e vai à caça. Usando o banco de dados da polícia, ele encontra facilmente o alvo. E cagado de medo, o cara dá as informações sobre o lugar que Murphy procura. Murphy chega lá, onde os infratores estão cozinhando uns trocitos ilegais. Ele entra com moto e tudo, e com a sua viseira abaixada, ele atira facilmente em todos, e a Unicorp fica feliz com a sua eficiência. Sellers fala com Mattox, e diz para ele supervisionar Murphy. Na TV, Pat continua elogiando os feitos de Murphy. Murphy já ficou bem popular em Detroit. O senador aparece no programa. Pat diz que o povo americano está cada vez mais a favor da lei dos robôs policiais. O senador não gosta nem um pouco disso, e eles cortam a transmissão. Os policiais corruptos de antes se encontram com Fallon. Eles discutem sobre Murphy atrapalhar as vendas dos seus cristalzinhos ilegais. Clara aparece no meio da rua para falar com Murphy. Ela diz que ele precisa falar com seu filho, e ela diz que eles estão sofrendo, mas Murphy ignora ela e segue o seu caminho. Enquanto pilota, Murphy pesquisa sobre o seu filho e descobre que ele viu o momento do acidente dele. Assim, ele deixa de lado a sua busca por criminosos e vai para casa, e o Dr. Norton o permite ir. Lá, Murphy acessa os dados das câmeras do dia do seu acidente, e com as novas informações, ele vai atrás de vingança. Ele encontra um dos capangas de Fallon, e Murphy delicadamente o pergunta sobre Fallon. Brincadeira, ele tira o cara violentamente do carro e dá um pisão com tudo na mão do capanga. Depois de tal delicadeza, o cara dá as informações sobre o motorista de Fallon, e Murphy vai até ele. Mas com policiais corruptos por toda parte, Fallon fica sabendo que Murphy se aproxima. O grupo se prepara para a chegada dele. Com coletes e as mais modernas armas, eles apagam as luzes e usam óculos de visão noturna. Murphy chega e também usa uma visão noturna. Interessante a visão noturna dele ser vermelha. Geralmente é verde. Enfim, ele acerta os caras facilmente, porém dessa vez ele se danifica no processo. Murphy escaneia as impressões digitais que estão em uma arma e descobre que entre as digitais estão as dos policiais corruptos. De volta à delegacia, Murphy chama o seu antigo parceiro Jack e eles falam com os policiais corruptos. Murphy mostra as provas contra eles, as impressões digitais deles nas armas e a gravação de uma câmera, onde os policiais falam com Fallon. Com o esquema descoberto, os tiros ficam de caído. Um deles tenta acertar Murphy e é abatido. O outro diz que quem está por trás da coisa toda é a chefe deles. Então Murphy vai até ela, mas é logo desligado por Mattox. Com isso, a Unicorp se aproveita da situação. Pat fala em como os robôs, ao contrário dos humanos, não podem ser corruptos. No Senado, a votação da lei a favor dos robôs se inicia. Na TV, chateada, Clara diz que a Unicorp a impede de ver e falar com seu marido. Sellers não acha a situação favorável a ele, e com medo de que as emoções de Murphy atrapalhem seus planos, ele decide que precisa exterminá-lo, já que ele não pode confessar que seu projeto falhou. E exterminando Murphy fará dele um herói ainda mais reconhecido pelo povo, o que ajudará no marketing da Unicorp. Sellers fala com o Dr. Norton. Ele o pede para exterminar Murphy. Bravo, o Dr. Norton se recusa. Então Sellers oferece financiamento por 10 anos para o laboratório do doutor, e assim ele acaba aceitando, desde que a família de Murphy também recebam a compensação milionária. Sellers telefona para Mattox e diz que ele pode dar início ao plano. A lei a favor dos robôs tem a maioria dos votos no Senado. Uma associada da Unicorp vai até a casa de Clara e leva ela até a Unicorp. Lá, Sellers fala para Clara que Murphy teve um ataque psicótico e que exterminou um colega desarmado.
e que depois disso Murphy teve um mal súbito e deixou de viver. Clara acredita na história dele e diz que não quer nada da Unicorp. No laboratório da Unicorp, o Dr. Norton tenta ir até Murphy e soldados tentam o impedir, atirando nele, mas ele consegue chegar até Murphy e avisá-lo que a Unicorp quer a cabeça dele. Então, Murphy neutraliza os soldados. O Dr. Norton explica tudo a Murphy e retira o transmissor dele. Agora, Maddox não poderá desligá-lo novamente. Murphy fica irado com o doutor e segue para se vingar de Sellers, e Maddox o vê nas ruas. Sellers se prepara para anunciar o falecimento de Murphy para a imprensa, mas é interrompido com a notícia de que Murphy virá atrás dele. Sellers foge até o topo do prédio para esperar por um helicóptero. Mas como Clara ainda está no prédio, Sellers pede para trazê-la até ele, para que ela não veja que Murphy ainda está vivo, com Clara lá. Sellers fala que Murphy se foi, porém que a parte robótica dele é uma ameaça para todos. O Dr. Norton vai até o antigo parceiro de Murphy e pede por sua ajuda. Murphy chega à Unicorp. Na entrada estão vários soldados armados, e Murphy atinge facilmente um deles, o que faz com que os outros se entreguem. Murphy entra no prédio. Lá dentro estão vários robôs ED-209. Momento pausa da apreciação. Que bonito. A batalha é intensa, já que os robôs são robustos e equipados com balas de alto calibre. Murphy fica bastante danificado. E agora, no chão, é quando o amigo dele e o Dr. Norton chegam, batendo o carro em um dos ED-209. E Jack distrai os robôs, que não podem atirar nele. Murphy dá de cara com Maddox, tenta atirar nele, porém não consegue, já que foi programado para não poder atingi-lo. E de uma forma humilhante, Maddox o manda correr, e Murphy tenta fugir. Maddox atira nele várias vezes, mas um amigo de Murphy chega e atira em Maddox, que atira nele de volta. Murphy checa seu amigo e percebe que ele sobreviverá. Assim, Murphy vai até o topo do prédio, onde Sellers está. O helicóptero, já próximo, desiste de pousar quando vê Murphy. O piloto ficou tipo, eu não sou pago pra isso, mano. Murphy tenta atirar em Sellers, porém devido à sua programação, ele não consegue. Sellers, muito confiante, aponta a arma para a família de Murphy, mas isso só piora as coisas para ele, já que pensar no bem de sua família aflora as emoções de Murphy, o que o ajuda a burlar a sua programação. É quando Murphy consegue atirar nele, mas é atingido de volta. Porém, Murphy sobrevive aos danos, remexido, sacudido e remontado pelo Dr. Norton. Murphy finalmente fica com a sua família. A lei a favor dos robôs policiais é cancelada. Ted diz em seu programa que Murphy parece bem e que poderá voltar às ruas. Ele também diz que o Dr. Norton merece ir para a prisão. Ted fica mais patriota do que nunca e discursa que a América é e sempre será o melhor país do mundo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like e de se inscrever para mais. Até a próxima!